E se o dia em que a Rússia acreditou ter recuperado a sua força fosse, na verdade, o dia em que a sua maior fraqueza foi exposta? Essa questão explodiu, não apenas nos canais ucranianos, mas também nas salas de inteligência ocidentais, no início de setembro de 2025. Câmaras em Moscovo filmaram orgulhosamente um novo lote de caças Su-34 saindo da linha de produção, com os motores a zumbir e a pintura ainda brilhante, como se a guerra nunca tivesse afetado a indústria russa. À primeira vista, parecia um momento triunfante, um lembrete de que a Rússia ainda podia construir aeronaves avançadas enquanto lutava no maior conflito europeu desde 1945. Mas, como vários analistas da Reuters e da DW observaram naquela mesma semana, a realidade por trás dessas imagens contava uma história drasticamente diferente que o Kremlin não podia mais esconder. Enquanto Moscovo celebrava estes jatos recém-montados, algo muito mais alarmante para a Rússia estava a acontecer do outro lado da frente. Durante meses, a inteligência ucraniana compilou discretamente dados de fontes abertas, imagens de satélite e filmagens do campo de batalha. E os números, uma vez verificados pela equipa independente Oryx, revelaram um colapso tão grande que chocou até mesmo observadores militares experientes. No papel, a Rússia entrou na guerra com uma das maiores forças aéreas do mundo. A Ucrânia, em contraste, tinha menos de 100 aeronaves antigas da era soviética em 2022. Por todas as métricas tradicionais, o conflito deveria ter durado dias, talvez semanas no máximo. No entanto, 3 anos depois, a Ucrânia estava a interceptar mais de 80% dos mísseis russos, atacando bombardeiros estratégicos no interior do território russo e desmantelando os próprios sistemas que Moscovo antes considerava intocáveis. A mudança foi tão abrupta e tão radical que os analistas começaram a chamá-la de a primeira verdadeira reversão da superioridade aérea desde a Guerra Fria. E tudo começou com uma descoberta simples, mas devastadora: o principal escudo de defesa aérea da Rússia. O S-400 não era de todo invencível. O S-400, há muito comercializado por Moscovo como um sistema capaz de abater qualquer coisa no céu, tinha sido um símbolo do orgulho militar russo. A Rússia o vendia a parceiros estrangeiros como uma muralha impenetrável, uma arma que garantia o domínio aéreo. Mas a Ucrânia, valendo-se de conhecimentos de engenharia acumulados ao longo de décadas da era soviética, descobriu suas fraquezas. Em vez de tentar sobrecarregar o sistema de frente, Kiev, silenciosamente, mirou no único elemento sem o qual o S-400 não poderia sobreviver seus olhos. Cada bateria completa depende de 2 radares essenciais. O primeiro, conhecido como Big Bird, pode detetar aeronaves a centenas de quilômetros de distância. O segundo guia mísseis com precisão. Quando qualquer um deles é destruído, todo o sistema se torna uma pilha de metal de $1.000 milhões. E foi exatamente isso que a Ucrânia começou a desmantelar ao longo de 2024 e 2025. Em agosto de 2025, drones ucranianos atacaram um dos enormes radares Big Bird da Rússia na Crimeia. Dias depois, outro radar caiu. Depois, outro. Nenhum destes ataques foi aleatório. Cada ataque abriu um corredor nas defesas aéreas russas, criando buracos silenciosos e invisíveis através dos quais os drones e mísseis ucranianos começaram a passar com precisão mortal. Como descreveu um analista da DW, a Ucrânia estava a realizar uma remoção cirúrgica do escudo aéreo da Rússia, deixando Moscovo a lutar para tapar buracos que se multiplicavam mais rapidamente do que podiam ser reparados. Foi aí que a situação se transformou num pesadelo para os comandantes russos. Se movessem uma bateria S-400 para cobrir uma lacuna recém-criada, expunham outra região. Se mantivessem tudo no lugar, a Ucrânia simplesmente continuava a destruir radares com ataques precisos. Tornou-se um jogo que a Rússia já não podia ganhar. E com esses corredores abertos, a Ucrânia lançou uma campanha mais profunda e agressiva do que qualquer outra vista nos primeiros meses da guerra. Depósitos de munições perto de Belgorod, reservas de combustível em Kursk,
Fábricas militares em Voronezh e até bases aéreas remotas apareceram repentinamente como crateras em chamas nas imagens de satélite. As explosões foram tão grandes que os satélites comerciais do SEMA-ASUA captaram flashes térmicos da órbita. Mas a mudança mais dramática não foi a destruição em si. Foi a mudança no ímpeto. Pela primeira vez desde o início da invasão, a Rússia não ditava mais o ritmo no ar. Era a Ucrânia. E à medida que essa nova realidade tomava forma, especialistas militares começaram a alertar que Moscovo estava a entrar na fase mais frágil do conflito até então. A verdadeira questão agora é como é que a Ucrânia transformou ataques dispersos numa vantagem aérea em grande escala. E o que aconteceu a seguir que chocou até mesmo a inteligência ocidental. Quanto mais os analistas examinavam os dados, mais claro ficava um padrão perturbador. A Rússia não estava apenas a perder radares e lançadores de defesa aérea, estava a perdê-los de maneiras que expunham fraquezas estruturais há muito ocultas. E em nenhum lugar isso ficou mais evidente do que nas conclusões publicadas pelo grupo de inteligência independente Oryx. Ao contrário da mídia estatal ou das alegações não oficiais do Telegram, o Oryx conta apenas o que pode ser comprovado por meio de fotos ou vídeos verificados. Essa metodologia rigorosa tornou a confirmação de pelo menos 18 lançadores S-400 destruídos ainda mais devastadora para Moscovo. Cada perda representava não apenas uma falha tática, mas uma ruptura estratégica na capacidade da Rússia de proteger seu território. No entanto, a estratégia da Ucrânia era ainda mais sofisticada do que esses números brutos sugeriam. De acordo com várias análises da Reuters, divulgadas em meados de 2025, os planeadores militares de Kiev já não se satisfaziam em apenas perturbar a logística russa. O objetivo era cegar sistematicamente a rede de defesa aérea russa, transformando cada radar destruído num trampolim para operações mais profundas e ousadas. E para entender como a Ucrânia conseguiu isso, é preciso voltar a um pedaço da história que muitos haviam esquecido. Durante a era soviética, os engenheiros ucranianos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos antecessores do moderno S-400. Eles conheciam a arquitetura, a fiação, o comportamento eletromagnético e as vulnerabilidades estruturais dos sistemas russos. Esse conhecimento preservado por uma geração pequena, mas altamente especializada de engenheiros e técnicos, ressurgiu durante a guerra. Tornou-se a base de uma nova doutrina ucraniana, a derrota precisa de sistemas de alto valor por meio da degradação direcionada. Um dos exemplos mais claros ocorreu em agosto de 2025, quando um drone ucraniano destruiu com sucesso um enorme radar de longo alcance na Crimeia. Dias depois, outro caiu. Analistas da DW observaram que cada ataque forçou a Rússia a mudar os seus recursos defensivos, diminuindo a cobertura em outros locais e expondo fraquezas adicionais. Foi um colapso em cascata. Os operadores de drones ucranianos descreveram isso como abrir janelas no céu, uma frase agora repetida em várias reuniões ocidentais. Essas janelas abriram caminho para algo muito maior, a crescente capacidade da Ucrânia de atacar profundamente dentro da Rússia. No final de 2025, depósitos de munições locais de armazenamento de combustível e instalações industriais militares estavam a ser atacados em um ritmo acelerado. Imagens de satélite divulgadas por empresas comerciais, como a Maxar, capturaram sinais de explosões massivas em várias regiões, algumas tão intensas que o flash térmico era visível do espaço. Mas o momento decisivo ocorreu em 1º de junho de 2025. A operação que se desenrolou naquele dia ficaria marcada como um dos ataques mais ousados da guerra. Conhecida como Operação Teia de Aranha, ela marcou um ponto de inflexão que alterou o equilíbrio psicológico do conflito.
A Spiderweb não foi um ataque espontâneo. Levou 1 ano, 6 meses e 9 dias de planeamento. O presidente Zelensky supervisionou pessoalmente as etapas principais da operação, de acordo com autoridades ucranianas citadas por repórteres da BBC. Era tão secreta que nem mesmo os Poydeuas foram informados com antecedência. O objetivo era inédito: atacar 5 bases aéreas russas simultaneamente, abrangendo 5 fusos horários diferentes e fazê-lo não do ar, mas de dentro da Rússia. Para tornar isso possível, a inteligência ucraniana realizou uma manobra extraordinária. Eles contrabandearam 117 drones para o território russo, não como aeronaves completas, mas em peças. Esses componentes foram moldados para se parecerem com cargas inofensivas, depois remontados dentro do país e escondidos em caminhões de carga comuns. O passo seguinte foi ainda mais ousado. Agentes de inteligência criaram uma empresa de transporte falsa e contrataram motoristas russos desavisados, homens que acreditavam estar simplesmente transportando cargas comerciais por longas distâncias. Esses caminhões viajaram milhares de quilômetros, cruzando várias regiões russas sem levantar suspeitas. No dia do ataque, quando os caminhões se aproximavam dos seus alvos, os operadores ucranianos ativaram remotamente os sistemas. Os tetos se abriram, os motores zumbiram. E em um instante, 117 drones foram lançados simultaneamente, subindo ao céu russo, com uma precisão e coordenação que surpreenderam analistas em todo o mundo. A ousadia da Spiderweb abalou a confiança russa de uma forma que nenhum ataque anterior havia feito. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Como a Ucrânia conseguiu fazer com que esses drones atravessassem o espaço aéreo mais fortemente defendido da Rússia. O mundo esperava que aqueles 117 drones fossem abatidos quase imediatamente. Afinal, eles estavam a voar dentro do espaço aéreo mais fortificado da Federação Russa, cercado por camadas de sistemas S-300, S-400, Buk, M2 e unidades de guerra eletrônica projetadas especificamente para interferir ou cegar ameaças iminentes. No entanto, para espanto das agências de inteligência ocidentais que monitoravam a operação em tempo real, os drones conseguiram passar. Eles não apenas penetraram nas defesas aéreas russas, como também atingiram os seus alvos com um nível de precisão que os especialistas militares mais tarde descreveram como cirúrgico. A pergunta ecoou nos think tanks de Washington, Londres e Berlim: como drones tão simples e baratos conseguiram derrotar alguns dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo? A resposta estava em 2 tecnologias essenciais que a Ucrânia havia aperfeiçoado discretamente muito antes do início da Spiderweb. A primeira era um software de código aberto chamado ArduPilot. Era gratuito, fácil de baixar e originalmente usado por amadores. Mas os engenheiros ucranianos o personalizaram para torná-lo muito mais poderoso. Ao contrário dos sistemas comerciais de drones, que dependem do GPS, o ArduPilot pode navegar apenas calculando a velocidade, a direção e o tempo. Isso significava que mesmo que a Rússia utilizasse forte interferência de GPS, o que fez os drones continuavam a voar como se nada tivesse mudado. Eles eram imunes à cegueira eletrônica. A segunda inovação foi a inteligência artificial. De acordo com vários correspondentes militares da BBC e da DW, a Ucrânia treinou a IA a bordo para reconhecer as formas, dimensões e assinaturas térmicas das aeronaves russas, utilizando até mesmo modelos em escala de plástico e réplicas de museu como material de treino. A IA não só identificou as aeronaves, como também aprendeu exatamente onde atacar os tanques de combustível nas asas, o ponto de impacto mais frágil e catastrófico. Vídeos divulgados posteriormente pela inteligência ucraniana mostraram drones descendo com precisão assustadora, pousando diretamente nesses pontos fracos antes de detonar. Os resultados foram devastadores. A Ucrânia alegou que 41 aeronaves russas foram atingidas,
Autoridades americanas confirmaram que cerca de 20 foram danificadas, com 10 completamente destruídas. Até a Rússia admitiu que 5 bases foram atacadas e várias aeronaves foram incendiadas. O que tornou as perdas ainda mais dolorosas foi o facto de muitos desses bombardeiros serem insubstituíveis. As fábricas que os construíram na era soviética haviam fechado há muito tempo suas ferramentas desmontadas, seus especialistas aposentados ou desaparecidos. Cada aeronave destruída representava uma redução permanente na capacidade de ataque de longo alcance da Rússia. Mas, além dos danos físicos, algo mais profundo aconteceu, algo psicológico. O Kremlin sempre apresentou as suas bases aéreas como fortalezas inalcançáveis. A Spiderweb destruiu essa ilusão, e a Ucrânia compreendeu o valor do timing. No mesmo dia em que a operação foi revelada, o presidente Zelensky enviou uma delegação a Istambul para negociações de paz. Analistas da Reuters observaram mais tarde que essa sincronicidade foi deliberada. A mensagem da Ucrânia era inequívoca: não estamos a negociar por fraqueza, mas por força. Para os generais russos, as implicações eram sombrias. Se drones que custam centenas de dólares podiam se infiltrar no coração da Rússia, o que mais a Ucrânia poderia atingir? E mais importante, como o Kremlin poderia garantir à sua própria população que o país continuava seguro? Comentaristas russos, alguns normalmente leais ao governo, compararam o choque a Pearl Harbor não em escala, mas em simbolismo. A ideia de que nenhuma base aérea, por mais profunda que fosse, no interior do país, era realmente segura. No entanto, a Spiderweb foi apenas o início de uma mudança maior. A operação forçou a Rússia a mudar radicalmente a forma como utilizava a sua força aérea outrora dominante. Antes dos ataques, os jatos russos voavam frequentemente em missões de baixa altitude, perto da frente, fornecendo apoio direto às tropas terrestres e localizando as posições ucranianas. Mas, com as suas bases vulneráveis e com os radares de defesa aérea a cair um após o outro, os pilotos russos já não se atreviam a voar perto o suficiente para correr o risco de serem interceptados. Em vez disso, começaram a lançar bombas planadoras de longe, atrás da linha da frente, disparando a distâncias que os mantinham seguros, mas reduziam severamente a precisão. Relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra observaram que esses lançamentos de longo alcance eram menos eficazes, menos responsivos e cada vez mais desesperados. Enquanto isso, a Ucrânia, agora operando aeronaves F-16 e Mirage 2000 doadas, começou a tomar a ofensiva. Os papéis se inverteram completamente. A próxima pergunta era inevitável: como é que a Ucrânia ganhou impulso suficiente para remodelar a guerra aérea de forma tão dramática? E o que é que isso significava para a capacidade industrial e econômica em declínio da Rússia? Mesmo enquanto a Spiderweb surpreendia os analistas globais, algo ainda mais consequente estava a acontecer nos bastidores. A capacidade da Rússia de sustentar uma guerra aérea longa e de alta tecnologia estava a entrar em colapso por dentro. O Kremlin ainda se gabava das novas aeronaves Su-34 saindo das linhas de produção, mas as informações de inteligência ocidentais, incluindo avaliações da Reuters e da Defense News, pintaram um quadro muito mais sombrio. Por trás das imagens públicas triunfantes, as indústrias de aviação e defesa da Rússia estavam a chegar a um ponto de ruptura. O primeiro e mais devastador problema era a crescente diferença entre o que a Rússia estava a perder e o que poderia substituir. De acordo com várias estimativas independentes, incluindo dados analisados pela seção militar da DW, a Rússia estava a perder cerca de 60 aeronaves por ano devido a combates, desgaste ou falhas de manutenção. No entanto, a sua indústria só conseguia produzir cerca de 23 novas aeronaves por ano. A matemática era impossível de ignorar. Para cada jato produzido, quase 3 estavam a desaparecer.
E como muitas das perdas envolviam bombardeiros da era soviética que já não eram produzidos, cada avião destruído significava um buraco irreversível na capacidade de ataque de longo alcance da Rússia. Mas a crise não se limitava ao número de aeronaves. Toda a base industrial de defesa da Rússia estava a sucumbir sob o peso das exigências do tempo de guerra. De acordo com relatórios governamentais divulgados no início de 2025, o setor enfrentava uma escassez de mais de 160 mil trabalhadores, incluindo 120 mil engenheiros. Muitos dos especialistas que construíram os sistemas da era soviética estavam aposentados ou tinham partido, e os substitutos mais jovens não tinham formação para manter ou replicar componentes avançados. As fábricas de defesa estavam a ser pressionadas a aceitar contratos que nem sequer cobriam os custos de produção. As empresas cortaram custos, os salários ficaram atrasados, a qualidade caiu e a produção diminuiu. O que o Kremlin apelidou de mobilização heróica era, na realidade, um sistema industrial a canibalizar-se a si próprio apenas para se manter vivo. O setor da aviação civil refletiu este colapso. Com as sanções a cortar o acesso a peças ocidentais, as companhias aéreas russas começaram a desmontar aeronaves em terra para manter outras a voar. Os aviões estavam essencialmente a ser desmantelados para sobreviver. Quando as autoridades russas prometeram fabricar mais de 1.000 novas aeronaves civis até 2030, analistas independentes rapidamente concluíram que quase nenhuma tinha sido realmente produzida. Um relatório da DW sobre aviação alertou que o país estava a operar com menos de 75% da sua capacidade aérea pré-guerra e a cair. Ao mesmo tempo, a espinha dorsal financeira da Rússia estava a enfraquecer. As receitas do petróleo e do gás, historicamente, o principal motor econômico do Kremlin, caíram drasticamente. Os ataques com drones ucranianos às refinarias, as interrupções nas rotas de exportação e as sanções contínuas fizeram com que a receita energética caísse mais de 20%. À medida que as receitas diminuíam e os custos disparavam, Moscovo enfrentava uma decisão inevitável. No final de 2025, o Kremlin anunciou cortes orçamentais para o ciclo militar de 2026, uma admissão extraordinária no meio de uma grande guerra. Como observaram os analistas da Reuters, cortar gastos com defesa enquanto se luta um conflito de alta intensidade é algo que nenhuma grande potência faz voluntariamente. A Rússia simplesmente não podia pagar a conta. Enquanto a Rússia lutava para manter sua vasta máquina industrial unida à Ucrânia, estava construindo algo totalmente diferente e muito mais adaptável. Em vez de depender de um punhado de fábricas estatais gigantes, a Ucrânia criou uma rede descentralizada de mais de 500 empresas, fabricantes de drones, desde grandes empresas de tecnologia até pequenas oficinas operando dentro de garagens. Se uma instalação fosse atingida, dezenas de outras continuavam a produzir. Este modelo provou ser quase impossível de ser interrompido pela Rússia. Analistas ocidentais descreveram-no como o Silicon Valley em tempo de guerra, uma fusão da cultura de startups, improvisação e urgência do campo de batalha. A alimentar este ecossistema estava um cérebro digital chamado Delta, uma plataforma de informação baseada na nuvem desenvolvida, com o apoio da OTAN. O Delta integrava imagens de satélite feeds, de drones, sensores terrestres e inteligência humana, numa única interface em tempo real, acessível, até mesmo a partir de telemóveis. Durante a defesa de Kiev, o Delta processava até 1.500 alvos russos por dia. No final de 2025, o sistema tinha evoluído para uma rede totalmente assistida por IA, capaz de analisar milhares de vídeos de drones ao mesmo tempo, identificando automaticamente equipamentos e marcando coordenadas precisas para ataques. A Ucrânia já não era um exército dependente de hardware.
tinha se tornado um exército alimentado por software adaptável, descentralizado e quase impossível de paralisar. Entretanto, a Rússia estava a usar a lógica industrial do século XX para travar uma guerra digital do século XXI, e as consequências tornaram-se visíveis no campo de batalha. No outono de 2025, o avanço territorial da Rússia tinha abrandado em mais de 99% em comparação com os primeiros meses da invasão. Os vastos avanços blindados do início de 2022 tinham desaparecido, substituídos por movimentos menores e mais lentos, constantemente interrompidos por drones ucranianos, missões F-16 e ataques de longo alcance. Mas a mudança mais importante não foi no território. Foi na influência. A Ucrânia agora tinha poder aéreo e flexibilidade industrial suficientes para influenciar as negociações, algo impensável no início da guerra. A próxima pergunta é crucial. Como esse novo equilíbrio de poder remodelou as operações aéreas da Ucrânia e mudou o comportamento da Rússia na linha de frente? À medida que a transformação industrial e tecnológica da Ucrânia se acelerava, uma nova fase da guerra começou a se desenrolar, uma fase definida menos pelo território e mais pelo controle do céu. No final de 2025, a mudança era inconfundível. A Rússia, outrora confiante na sua capacidade de atacar as posições ucranianas à vontade, viu-se agora a reagir, a recuar e a redistribuir recursos numa tentativa desesperada de proteger o que restava do seu poder aéreo. O Kremlin já não ditava o ritmo do conflito. Era a Ucrânia que o fazia. A chegada dos caças F-16 e Mirage 2000, doados pela Europa, representou um ponto de viragem. Pela primeira vez desde o início da invasão, a Ucrânia operava caças modernos capazes de lançar missões ofensivas com precisão. Esses jatos não eram meros gestos simbólicos dos aliados ocidentais. De acordo com briefings da BBC e da OTAN, publicados durante o outono de 2025, os pilotos ucranianos passaram por intensas sessões de treino em várias bases europeias, aprendendo táticas avançadas de ataque, manobras de evasão de radar e métodos de engajamento cooperativo envolvendo drones. Quando os aviões chegaram ao solo ucraniano, não eram ferramentas de desespero, eram instrumentos de estratégia. As forças ucranianas começaram a usar esses jatos de maneiras que a Rússia não previa. Em vez de se envolver em combates aéreos arriscados que a Rússia esperava provocar, a Ucrânia usou sua nova frota aérea para realizar ataques cirúrgicos em infraestruturas críticas, pontes que abasteciam as tropas russas em Donbas, comboios que transportavam munições para Belgorod e corredores de transporte dos quais a Rússia dependia para transportar reforços. Esses ataques forçaram Moscovo a recuar suas rotas logísticas e esticar ainda mais suas linhas de abastecimento, enfraquecendo suas operações terrestres. Entretanto, as táticas aéreas da Rússia mudaram drasticamente. Antes da Spider Web e do colapso da rede de radares, os pilotos russos realizavam ataques a baixa altitude usando mísseis guiados e missões de apoio aproximado. Mas, à medida que mais bases ficavam sob ameaça e o poder aéreo ucraniano se expandia, as aeronaves russas ficavam cada vez mais longe da linha de frente. Começaram a lançar bombas planadoras a dezenas de quilômetros de distância, muitas vezes fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. Esses bombardeios eram poderosos, mas imprecisos, frequentemente atingindo campos vazios, posições abandonadas ou infraestruturas civis. Analistas militares da DW descreveram isso como uma retirada para o desespero de longa distância, uma tática projetada para reduzir perdas em vez de obter ganhos estratégicos. Essa mudança teve um impacto profundo no campo de batalha. Sem apoio aéreo aproximado, as forças terrestres russas tiveram dificuldade em manter ofensivas coordenadas. Os drones operados pelas unidades ucranianas pairavam sobre trincheiras, comboios e posições de artilharia com presença quase constante, direcionando ataques com precisão em tempo real. Os soldados russos reclamavam cada vez mais nos canais do Telegram que estavam a
lutar às cegas, enquanto as forças ucranianas lutavam com um olho digital no céu. Mas o elemento mais marcante do domínio aéreo híbrido da Ucrânia foi a sinergia entre as suas novas aeronaves tripuladas e a sua vasta rede de drones. Os jatos F-16 e Mirage atacavam alvos profundos e de alto valor, enquanto os drones baratos, numerosos e rápidos invadiam posições a baixa altitude. Isto criou um campo de batalha, com várias camadas, onde a Rússia lutava para se defender em mais de uma dimensão. Cada vez que a Rússia reforçava suas defesas aéreas para combater os jatos, abria vulnerabilidades noutros locais para os drones explorarem. Quando transferia recursos para combater os drones, os F-16 atacavam do alto. O Kremlin ficou preso num ciclo de reação em vez de iniciativa. Economicamente, o desequilíbrio era ainda mais grave. Uma bomba planadora custava à Rússia dezenas de milhares de dólares. Um drone FPV ucraniano custava uma fração disso. Um único ataque F-16, apoiado por dezenas de drones, podia incapacitar todo um centro de abastecimento russo, enquanto custava à Ucrânia muito menos do que os danos infligidos. Especialistas em defesa ocidentais destacaram isso. Repetidamente, a Ucrânia descobriu como transformar cada dólar de ajuda militar em uma vantagem desproporcional no campo de batalha, enquanto a Rússia estava a perder recursos a um ritmo insustentável. No final de 2025, até mesmo analistas russos admitiram que a guerra aérea havia mudado. Comentários públicos de proeminentes blogueiros militares pró-Kremlin reconheceram que as aeronaves ucranianas estavam a realizar missões ofensivas mais profundas e com mais confiança, enquanto os jatos russos estavam cada vez mais ausentes do espaço aéreo disputado. Isto levantou uma questão urgente nos círculos estratégicos de Moscovo. Se a Ucrânia controlava o espaço aéreo em zonas-chave, por quanto tempo a Rússia poderia continuar operações em grande escala sem correr o risco de perdas catastróficas? Isso leva à fase final da análise, as consequências geopolíticas, as lições aprendidas e a questão que paira sobre todas as mesas de negociação. Nos últimos meses de 2025, a guerra entrou numa fase que nenhum estratega em Moscovo havia previsto. A Rússia havia iniciado o conflito, esperando ganhos territoriais rápidos, superioridade aérea decisiva e um rápido colapso da resistência ucraniana. Em vez disso, agora enfrentava um campo de batalha moldado pela inovação ucraniana, coordenação digital e uma nova geração de armas de baixo custo e alto impacto. Os céus que antes simbolizavam o domínio da Rússia haviam se tornado o domínio da experimentação ucraniana, e as consequências estavam reescrevendo as regras da guerra moderna. O indicador mais revelador dessa mudança foi o colapso do ímpeto territorial da Rússia. Na primavera de 2022, as forças russas capturaram mais de 46 mil milhas quadradas de território ucraniano em apenas algumas semanas. Mas, no final de 2025, o seu avanço diário havia diminuído para apenas 5,3 milhas quadradas por dia, uma redução impressionante de mais de 99%. Analistas da Reuters e da DW atribuíram isso a um fator principal, a recém-descoberta superioridade aérea híbrida da Ucrânia. Com os jatos F-16 e Mirage atacando rotas de abastecimento profundas e drones operando em todas as altitudes entre as copas das árvores e vários milhares de pés, as tropas russas não tinham mais a liberdade de movimento de que antes desfrutavam. O domínio da Ucrânia não era apenas tecnológico, era estrutural. O ecossistema descentralizado de drones e a plataforma em nuvem Delta transformaram as forças armadas ucranianas numa força adaptável e em constante evolução. Quando uma oficina desenvolvia uma melhoria para um componente, toda a rede recebia a atualização em poucos dias. Quando um operador de drones descobria uma nova vulnerabilidade russa, a Delta integrava-a nos dados de alvos em tempo real para milhares de unidades. O sistema comportava-se como um organismo vivo, aprendendo, atualizando-se e reagindo mais rapidamente do que qualquer ciclo de planeamento militar tradicional.
A estrutura de comando centralizada da Rússia, ao estilo soviético, simplesmente não conseguia acompanhar. O impacto dessa transformação foi tão profundo que os países da OTAN começaram a enviar oficiais para estudar as táticas ucranianas em primeira mão. O Reino Unido e a Romênia até começaram a produzir drones com base em projetos ucranianos. Enquanto isso, a China, sempre atenta às tendências militares globais, examinou discretamente cada detalhe da estratégia de drones de baixa altitude da Ucrânia, avaliando suas implicações para um potencial conflito com Taiwan. O campo de batalha entre a Rússia e a Ucrânia, outrora visto como uma guerra regional, tornou-se uma sala de aula global para a guerra aérea do século XXI. No entanto, talvez a verdade mais perturbadora para a Rússia fosse econômica. Cada drone lançado pela Ucrânia custava entre algumas centenas e alguns milhares de dólares. No entanto, esses mesmos drones destruíram equipamentos no valor de dezenas de milhões. Um drone de $1.000 a destruir um bombardeiro de 50 milhões de dólares representava uma relação de custos que nenhum exército importante poderia ignorar. O Defense News descreveu isso como a mudança mais disruptiva no equilíbrio entre custo e letalidade desde a invenção do IED. E esse desequilíbrio estava a esmagar a economia russa. Com os gastos com defesa consumindo 40% do orçamento nacional e 7,5% do PIB, a Rússia estava a queimar recursos mais rápido do que conseguia repor, mesmo com a queda nas receitas de energia devido às sanções e aos ataques ucranianos às refinarias. Em contrapartida, a abordagem da Ucrânia era sustentável. A sua produção descentralizada, integração com os serviços secretos ocidentais e plataformas digitais adaptáveis permitiam-lhe gerar poder de combate em tempo real, sem custos industriais avultados. Tornou-se a primeira nação na história moderna a demonstrar que o software, as redes e a inovação rápida podiam derrotar exércitos baseados em hardware. A lição mais ampla era clara. O futuro da guerra não seria determinado por quem tivesse os jatos-tanques ou mísseis mais caros. Seria moldado por quem pudesse inovar mais rapidamente, explorar ecossistemas digitais e integrar inteligência artificial com armas de baixo custo. A Ucrânia provou que as antigas leis da supremacia aérea poderiam ser reescritas pela tecnologia disponível para qualquer nação disposta a se adaptar. Agora o mundo observa, enquanto o conflito entra em uma nova fase diplomática, com a Rússia forçada a uma postura defensiva e a Ucrânia a negociar a partir de uma posição de força. A questão que paira sobre todas as cimeiras é simples: como é que esta nova era de guerra aérea irá remodelar a segurança global? E mais importante ainda, quais as nações que estão verdadeiramente preparadas para lutar, não com exércitos maiores, mas com exércitos mais inteligentes? Toda esta história mostra algo que o mundo está apenas a começar a compreender. O poder aéreo já não é definido pelo tamanho de uma frota, mas pela inteligência por trás dela. A transformação da Ucrânia de um defensor em desvantagem para uma nação que molda o futuro da guerra prova que a inovação pode superar a intimidação e que a estratégia pode derrotar os números absolutos. Estes eventos levantam questões sobre as quais todos os espectadores devem refletir. Se drones de baixo custo podem superar sistemas de bilhões de dólares, o que isso significa para conflitos futuros? Se as redes digitais podem superar as estruturas de comando tradicionais, como as forças armadas globais precisarão se adaptar. E se um país que antes se esperava que caísse em poucos dias, agora pode negociar a partir de uma posição de força? O que isso diz sobre o equilíbrio de poder no século XXI? A sua perspectiva é importante. O que mais o surpreendeu sobre a rápida ascensão da Ucrânia na guerra aérea? Qual parte dessa transformação você acredita que influenciará mais os conflitos globais, futuros, os drones, as redes digitais ou o colapso da superioridade aérea tradicional? Partilhe as suas ideias nos comentários.
As suas ideias ajudam a moldar a conversa sobre uma das evoluções militares mais importantes do nosso tempo. E se achou esta análise reveladora, considere subscrever o canal. Aqui analisamos as histórias por trás das manchetes, revelamos as estratégias que moldam os conflitos atuais e ajudamos a compreender o panorama em mudança da segurança global. Fique conosco para a próxima análise aprofundada e juntos vamos continuar a explorar como a inovação está a remodelar os campos de batalha do mundo.